Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos falar do LVBI que chamou uma assembleia para deliberar sobre uma emissão. Vamos já matar aqui a emissão e depois a gente fala aí do relatório e tal, fica no momento posterior do vídeo. Então, eles querem aprovação para realizar a quarta emissão do fundo. Uma oferta na casa de 455 milhões de reais, preço de 115,79, que é o patrimonial. A taxa, não teve taxa ainda, não colocaram, afinal eles estão simplesmente falando assim, o que esse documento é? É uma autorização para fazer emissão. Ele está falando assim, cotista, posso emitir? Porque hoje o fundo precisa fazer isso. Ele tem um dos termos dessa consulta, prevê que o fundo não vai precisar mais fazer isso até um montante de 10 bi de PL. Então fica muito bom, porque hoje o que acontece? É muito ruim esse tipo de trava, porque o fundo quer emitir. Aí ele pede autorização. No que ele pede autorização agora, vocês vão ver, vai ter gente que já vai começar a vender as cotas e tal, para fazer algum tipo de giro. Então, geralmente, dá uma pressionada nos preços quando o fundo faz isso, porque praticamente já está avisando que vai ter emissão. E aí o que acontece? Quando o fundo tira essa trava do regulamento, né, coloca aquele montante autorizado, fica bem melhor. Dia de preferência, não falaram datas ainda, a proporção deve ser algo próximo de 30%. Eles não colocaram aqui, mas deve ser algo próximo disso. Ela vai ser uma oferta pública, né, investidores em geral. Destinação dos recursos, esse é o ponto que a gente tem que tratar aqui para conversar. Deixa eu só falar da questão de alguns pontos que eles querem. Aqui, a questão que eu falei, ó, dos 10 bi, que eu comentei com vocês, então a gente já mata isso. E depois a gente fala da destinação dos recursos, porque eu vou gastar um pouco mais de tempo com isso. Teve também, eles querem fazer uma alteração no artigo do regulamento, para modificar o prazo de via de resposta aos cotistas e processo de consulta formal. Nada preocupante. E teve também essa questão, teve alguns conflitozinhos de interesse, que é autorizar o fundo para comprar cotas de fundos de renda fixa geridos pelo administrador. Resumindo, cota de fundo de renda fixa do BTG. Também nada a se preocupar quanto a isso. E aí, ele começa a falando aqui do que ele vai comprar, e aí tem alguns conflitos, e a gente vai conversar sobre isso. Então, deixar só os recursos. Primeiro ponto. Tendo em vista tratar de uma situação de potencial conflito, a aquisição do mercado secundário pelo fundo de até totalidade das cotas de emissão do SBC, Fundo de Investimento Imobiliário. Aí você fala assim, pô, SBC, peguei no Fundosnet, não tem relatório desse ativo, mas tá vendo esse ativo aqui? BTLG SBC SP? Pois é, eu imagino que seja este ativo. Não o do BTG, porque o BTG tem uma participação de 25%, mas é o desenvolvimento e tal, então não seria nenhum absurdo o LVBI comprar a parte que é desse fundo que eu mostrei para vocês. Assim, galera, não tenho certeza porque esse fundo não tem nem relatório, mas o nome é o mesmo, então a gente pode partir que é aquele ativo. Lembrando, só teremos certeza disso a hora que sair o prospecto, bonitinho, pererê e tal, não sei o que. Eu tô aqui só antecipando uma possibilidade para vocês. E aí coloca o fundo é gerido pelo próprio gestor, o valor do imóvel é de 279 milhões de reais, então a gente pensa, o fundo quer emitir 455, já temos aí mais da metade, a gente já sabe para onde que vai. Dos 455, a gente já sabe para onde é que vai mais da metade. Também ele traz aqui para a gente outro potencial conflito de interesses, que é a aquisição e alienação pelo fundo de cotas de fundos do investimento imobiliário administrados e ou geridos pelo administrador ou por partes do grupo. E aquisição e alienação pelo fundo de cotas de fundos imobiliários geridos pelo gestor. Vocês lembram qual fundo que o LVBI tem? Que a Pátria não, a Pátria no meio, mas enfim, que a VBI também está gerindo? Pois é, Pátria Logística. Quem sabe eles não querem comprar cotas do Pátria Logística para pedir algum movimento de incorporação, algo do gênero. Então a gente está vendo isso aí, estão pedindo essa autorização para a gente. E galera, isso é praxe, é coisa do mercado, como ele vai fazer esse tipo de movimentação. Não que ele vai comprar o Pátria, mas qualquer coisa que seja gerido pelo BTG ou administrado pelo BTG ou gerido pela VBI, eles têm que aprovar. Ponto, final, não tem conversa. Não é que vai comprar o Pátria Logístico, mas a gente trazendo aqui, cavando mais uma, a gente sabe que o Pátria Logístico, né, depois que
que a VBI foi comprada pela Pátria, a gente vê o PVBI foi para cima do Pátria Edifícios Corporativos e o LVBI ainda estava ficando quieto, não tinha mexido com o Pátria Logístico. E agora, e aí, será que vai mexer? Enfim, só teremos essas definições todas assim que sair o prospecto. O que eu tô trazendo aqui para vocês, eu tô cavando informação, galera. Eu tô ligando o tico do teco. Pode ser que saia o prospecto, não seja isso, mas são possibilidades. E a questão do renda fixa e tal. Então, galera, é isso que o fundo quer fazer, a emissão aí, né? A gente vê. Querem aprovar, né, para o fundo conseguir emitir até 10 bi sem precisar pedir autorização, o que é ótimo, porque aí não tem essa necessidade de ficar fazendo assembleia. Simplesmente o fundo vai lá, ó, emissão. E ele pode crescer até 10 bi, que, cara, o fundo tem 1 bi 600. Vai demorar pra caramba pra chegar nesse valor. Não tem nem o que se preocupar. Desse valor de 455 aqui que ele quer pegar, 280 vai para esse SBC. Vai sobrar aí uns trocados. Eu espero, né, uns belos de uns trocados. Eu espero que ele destine também parte dos recursos para endereçar esta alavancagem de 151 milhões de reais. Né? Não vai sobrar muita coisa, porque ele quer a oferta de 450, o imóvel lá 280, sobra ele 170, então já não dá para ele passar régua nisso aqui. Mas eu espero que tenha algum endereçamento disso aqui, sendo que ele tem que pagar uma dívida do ativo lá do Cajamar, que ele emite uma dívida de 88 milhões de reais. Então eu espero que ele não emita mais essa dívida. Vocês lembram que eu já comentei com vocês aqui no canal que o ideal seria fazer emissão, não fazer dívida e tal, até porque o fundo já tem uma alavancagem, se a gente olhar aqui. Cadê? Se a gente olhar aqui, a alavancagem dele já é até elevada dentro do universo de fundos de logística, então seria bom ele conseguir endereçar essa alavancagem. Vamos ficar de olho, vamos ver aí o que ele vai fazer, como ele tem que pagar esses 72 milhões de reais aqui, né? Vai ser mais 80 milhões de reais. Sobrou 170, ele pagando 80, sobraram 90. 90 milhões que ele ficar, ele pode dar uma endereçada nisso aqui, né? Pode pegar, dar uma amortizada e tal, enfim, tem que fazer todos os cálculos. Mas seria bom ele conseguir passar, dar uma reduzida nesse carinha aqui, até porque a oferta ela pode ser aumentada em 20%, então daria um valor aí de aproximadamente mais 90 milhões. Se ele conseguisse captar tudo, a oferta iria para quase 550 milhões de reais. E aí, com isso, ele conseguiria, até se ele quisesse, passar a régua naquela dívida de 150. Vamos ficar de olho. Galera, é sempre bom desalavancar. Sempre, um fundo alavancado, a gente tem que botar na cabeça, né? Pelo menos assim, isso é uma opinião minha, né? Se eu fosse gestor de um fundo, eu pensaria dessa forma. Quando você alavanca o fundo, a próxima emissão, depois da alavancagem que você realizou, minha opinião, obrigatoriamente você tem que endereçar as dívidas. Ponto. Claro, tem dívida que vai ser muito barata, não vai valer a pena, mas você tem que endereçar. Você tem que deixar o fundo numa situação de isso não é mais problema. Seja você emitindo e deixando um caixa gordo ou fazendo um hedge da dívida, etc. Enfim, você não pode. Isso, a partir do momento que você emite, você tem que pegar e deixar o cotista tranquilo. Ó, cotista, tá vendo essa alavancagem que eu fiz? Pois bem, eu preciso de. Vou chutar aqui. De 15 milhões por ano para ir pagando as amortizações. Eu fiz essa emissão aqui, separei 90. Nós temos aí 6 anos de amortização pela frente, guardada aqui dentro do fundo, para a gente não ter que preocupar com isso. Aí fica lindo. Você joga o risco do fundo lá para baixo. Em momento de Selic alta é muito fácil fazer isso, porque o caixa vai render muito bem e tal. Então é bem light de fazer. Então, assim, eu espero isso não só desse fundo, mas de todos os fundos alavancados. O primeiro passo da oferta, a prioridade da oferta tem que ser desalavancar. Em casos que vale a pena, porque tem casos que a dívida é tão barata que não vale a pena. No momento não vale a pena, mas em algum momento o caixa vai parar de render tanto e aí vai acabar valendo a pena pagar a dívida. Mas enfim. Então o gestor, na minha visão, dívida é o primeiro passo. Depois vai comprando ativo e tal, aí você dilui a dívida, mas não pode deixar o fundo naquela situação igual tem alguns fundos por aí que tem um fluxo de amortização grande nos próximos anos e você vê o fundo tendo caixa para 2 anos. Pô, é foda, eu acho assim, é criar um risco desnecessário, é deixar a oportunidade passar. Então eu espero que ele pegue e deixe a situação do passivo dele bem confortável para o continuo não ter que preocupar com isso, ser menos um ponto de preocupação. Enfim, fala do fundo. Patrimonial 115,79 é um fundo de
2,3 bi, né, de patrimonial. Essa oferta de 450 milhões de reais vai dar aí o direito de preferência, ó, fazendo aqui o valor praticamente exato. Daí aí mais ou menos 33% de direito de preferência, aproximadamente. Então a gente fica de olho. Liquidez é boa, pagou 78 cents, dá 8% ao ano aí. 75 mil cotistas praticamente. O fundo teve um resultado de 8,2 no mês, reteu 4 e pagou 78. Ele estava pagando 76, então dava para reter mais 2 centos se ele quisesse. Na parte comercial, não teve movimentação na carteira de locatários, afinal o fundo está sempre 0% de vacância. E um dos poucos fundos de logística que não tem nenhum tipo de vacância. E ele realizou todos os reajustes previstos por mês, nenhum tipo de preocupação quanto a isso. E a inquilina Sequoia, né, que estava inadimplente, estava pagando, pagou, tá tudo certo, nenhum tipo de problema, eles estão de novo adimplentes. Na parte do Cajamar, seguimos aí esperando a lavatura da escritura, mas pelo menos que bom que demorou, porque aí agora o fundo já vai conseguir emitir, deve conseguir pagar esse ativo à vista. Um ponto sobre o LVBI, galera, que foi aqui, ó, a última emissão. A emissão de outubro de 2020, que eles captaram meio bi. Foi uma emissão que eles fizeram e demorou muito tempo para alocar. Você vê, pegaram 500 milhões aqui, só foi fazer compra lá em fevereiro. Isso aqui deixou os cotistas meio putos. Então vamos ficar de olho agora nessa oferta. Vamos ver se a VBI não vai pisar na bola de novo quanto a isso, né, de demorar a alocar o dinheiro. Claro que hoje é muito tranquilo, porque a Selic alta, caixa rendendo bem, não tem tanto fogo no rabo igual 2020. Mas é um ponto que deixou alguns cotistas meio chateados. E, evidentemente, a gente tem que comentar agora para a gente ver se houve uma evolução, porque nessa época de 2020, claro, é uma coisa meio que de mercado, mas nessa época, muita gente fazia emissão por emitir. Vamos emitir localmente aqui, pegar 500 bi, tá, o que nós vamos comprar? Ah, não, depois a gente vê que compra, tá, o negócio é emitir. Né? Ficou essa, digamos, essa filosofia. Então a gente tem que ver agora, né, vários fundos aconteceu isso. Né? Esse cara, VRTA, que foi um caso marcante, demorou quase um ano para alocar, enfim, tiveram alguns casos aí. Então eu espero agora, nesta oferta, que seja algo um pouco mais agilizado, um pouco mais rápido, e a gente vai ficar de olho. Eu estou bem de olho para ver quanto tempo vai demorar. Pelo menos já temos aí mais ou menos a destinação dos recursos. Então, imagino que seja rápido. De toda forma, vamos ficar atento. É sempre bom, galera, comparar o que aconteceu na última emissão do fundo para ver se teve evolução. Para ver se lá atrás, quando eles fizeram isso, se hoje eles aprenderam, viram que não dá para ficar aí com tanto dinheiro parado durante aí quase 6 meses de dinheiro parado. Não dá. Olha só que interessante, ele fez a emissão em outubro e o último ativo que ele comprou foi lá em setembro. Foi o Cajamar, o Cajamar estava alavancado e tal, não sei o que. Se a gente pegar aqui, foi o Aratu, em junho. Cara, 8 meses para alocar é muito tempo, não dá. Então eu espero que seja mais rápido. Aqui os últimos pagamentos do fundo, fica na casa de 76 centos, teve esse 78 que foi aí extraordinário de final de semestre. A gente vai acompanhando. A rentabilidade desse fundo, né, decolou igual um foguete. O número de cotistas está legal, deve crescer bastante agora com essa oferta, é mais por ser uma oferta pública. A liquidez também não tem nem o que falar. Aqui a carteira de ativos, 0% de vacância, muito bom. Bons ativos, bons galpões, bem localizado, todos em regiões boas. A gente vê aí, tudo ativo classe A e tal. A gente vê aí cada um deles, né, bem divididinho. A emissão deve dar uma turbinada nisso aqui, deve dar uma diluída. E para o final do ano de reajuste que a gente tem, estamos falando algo próximo de 17% mais ou menos, né, que temos aí até o final do ano para ser reajustado. Pouca coisa, né? Revisional tá bem tranquilo também, tem muito o que falar. O revisional para logística tá muito fácil. Fundo gerou 8,2, pagou 78. A gente vê aí a quebra do resultado. Fundo teve uma receita potencial de 1,06. A deslocação foi 1,08, porque teve a questão do Sequoia que pagou atrasado. A alavancagem que a gente já comentou, eu espero que ele consiga endereçar isso aqui, galera. Seria lindo ele se livrar dessa dívida aqui, CDI mais 2,25. Seria maravilhoso. Passava a régua, ó, resolvia esse problema e resolvia a questão dessa dívida aqui. Se a gente pensar, né, se você pensar bem, nós estamos falando aí de 151 milhões desse de cima e 80 milhões no de baixo. Estamos falando de 231 milhões, quase metade
do valor que ele quer captar. Seria maravilhoso ele endereçar isso aqui, galera. Maravilhoso. Eu espero que aconteça. De verdade. Fundo imobiliário, galera. É aquilo que eu falei. Quando tem a chance de desalavancar, o melhor caminho é desalavancar. Ainda mais essa aqui, ó. Não tem nem muito matemática para fazer. Porque quando você tem uma dívida, essa aqui, ela é IPCA mais 1,4, é um esculacho. Não vale a pena nem pagar, jamais. Mas quando você tem uma dívida, um exemplo, vamos imaginar que esse em vez de 1,4 fosse 6,4, 7,4. Dependendo do momento, vale a pena você carregar a dívida. Igual, por exemplo, as dívidas do TRXF. É tudo IPCA mais 5. É muito barato, não vale a pena. Acaba que não vale a pena você pagar. Agora, quando você tem uma dívida cara, muito cara igual essa aqui, de CDI mais 2,25, com a Selic no patamar que tá, cara, não precisa nem falar, né? Dá quase 15% ao ano. Ou você paga ou você paga. Não existe, vou carregar essa dívida que tá valendo a pena. Não, não está valendo a pena. De forma alguma. Então, assim, eu espero que ele consiga lá, passar a régua nesse cara aqui. Até porque o fundo, ó, ele tem de despesa financeira 15 cents. 15 cents por mês de despesa financeira. Tenho certeza que só essa dívida aqui deve ser uns 13. Não fiz o cálculo de cabeça, mas deve ser próximo disso. Deve ser o grosso das despesas financeiras. Até mais, uns 14, vai, porque aqui é só 15 milhões contra 151, deve ser uns 14 cents. E aí, certamente, se ele pagar, deve dar um ganhozinho, 1, 2 centavos. Lembrando, tudo conta de padaria, galera, porque, inevitavelmente, é uma dívida de 15% ao ano, é muito caro. Mesmo, mas a Selic vai cair, não sei o que, foda-se, continua sendo caro do mesmo jeito. Então eu espero que isso aqui vá embora, tanto essa quanto essa aqui de baixo vá embora do fundo. E aí, a gente só tem a ganhar, né, porque olha o passivo. Olha o passivo. Nós estamos falando disso e disso. Dá aí 14% da alavancagem total do fundo. Claro que ele vai emitir, ele vai diluir esses valores, mas imagina se ele liquida esses dois caras aqui. A alavancagem do fundo vai praticamente a zero. E aí, olha que interessantíssimo isso aqui. Imagina você pegar a alavancagem do fundo, levar ela a zero. Praticamente, a zero. Beleza. Nós estamos entrando num ciclo de corte da Selic. Entrando num ciclo que muito provavelmente, a gente, né, se tudo der certo, a gente vai ver a NTNB que já caiu bastante, estava lá em 6,5, caiu para 5,3. Se a NTNB cair mais um pouco, daqui a pouco dá para você fazer dívida de galpão, IPCA mais 6, 6,5. Dívida cara de galpão vai ser IPCA mais 7, dependendo do que acontecer. Hoje roda próximo de IPCA mais 7,5, uma dívida de um preço normal de um galpão. Se sair IPCA mais 8, tá caro. Mas enfim, pode ser que as dívidas comecem a ficar muito barato. E aí, pensa, você está entrando num cenário onde a dívida pode começar a ficar barato de tomar, com o seu fundo sem nenhum tipo de alavancagem e com PL de 2 bi. E com PL de 2 bi. O que você vai fazer com PL de 2 bi? Porque vai botar mais 500 milhões aqui, né? Você entrando nesse momento com PL de 2 bi, aqui é o patrimônio líquido do fundo, 1,3 vai para quase 2. Você entrando num momento desse com um PL de 2 bi, se você fizer uma alavancagem igual ele tem aqui de 16%, nós estamos falando de 300 milhões de reais, mais ou menos. 300 milhões de reais, olha os galpões do fundo que o próprio fundo tem. Dá para você comprar aí, ó, mais um Cajamar, mais um Itapevi e mais um Pirituba. Dá pra você comprar mais 3 galpões, mais um Guarulhos também, né? Dá pra você comprar uns 3, 4 ativos com esse valor de 300 milhões de reais. Então é muito bom. Você entra num momento de alavancagem, sem estar alavancado, e só esperando a dívida ficar barata. A hora que a dívida ficar barata, você vai lá e toma, porque é aquela coisa que sempre vai ficar a balança entre emitir e fazer dívida. E essa balança ela fica variando. Conforme o custo da dívida sobe, vale mais a pena emitir. Conforme o custo da dívida cai, vale mais a pena fazer a dívida. E aí o fundo vai trabalhando. O fundo que entra nesse ciclo já desalavancado, ele tem essa vantagem de largada assim, ó. Porque se ele entra hoje nesse ciclo com 16% de alavancagem, vamos alavancar? Vamos fazer de novo outra dívida. Vamos alavancar, vamos levar a alavancagem do fundo a 30%. Pô, você já aumenta demais o risco e não consegue pegar tanta grana. Porque seu fundo tem um PL pequeno. Tem um ativo pequeno, então você não consegue ter tanta alavancagem assim. Agora, se você se livra das dívidas, joga seu ativo lá para cima, cara, pra você alavancar 10, 20% já vira um montante muito grande. Imagina, esse fundo com quase
mais de 2 bi de ativos. Se ele quiser alavancar 20%, nós estamos falando aí de 400, quase 500 milhões de reais. Dá para comprar muita coisa. Dá para aproveitar o momento. Então, é sempre essa jogada de eu alavanco e pago alavancagem. Alavanco, pago alavancagem. Fico nesse jogo. E aí chega algum momento, se você fizer isso bem feito, chega num momento onde você não vai precisar fazer mais um ciclo de pagar a dívida, igual nesse caso aqui, ó. Essa dívida aqui tá destruindo o resultado. Tem que passar a régua. Cara, não tem conversa. O negócio custa 15% ao ano. Ponto. Você não compra galpão a 15% ao ano. Então, assim, é uma dívida que atrapalha o resultado do fundo. E aí, você se livrando dela, você passando a régua nesse carinha aqui, e lá na frente, você fazendo uma dívida, mesmo montante, só que, sei lá, IPCA mais 5, você fica numa situação muito mais confortável do que uma CDI mais 2. Então, este que é o pulo do gato de você gerir a alavancagem. A alavancagem não é algo ruim, galera. O problema é que tem muito gestor por aí que faz uma estrutura bem bosta de alavancagem e aí o cotista acaba tomando naquele lugar. Mas quando o cara sabe levar a alavancagem, meu amigo, dá para ganhar muita grana, dá para fazer o fundo, sabe? Você explora todo o potencial do fundo. O grande problema são pouquíssimos gestores que sabem fazer isso. Por quê? Porque a ganância é muito grande, a vontade de não, vamos, vai, alavanca aí que se dane. Não tem gestor, cara. Existem gestores e gestores. Né? Tem gestor aí por aí, não vou falar o nome, que faz CRI para reforçar a caixa de fundo imobiliário. Pelo amor de Deus, né? Isso, assim, para mim já mostra, não entende PN. Você sabe o que é o PN, né? O porra nenhuma. Não entende PN de dívida. Porque tá fazendo. Imagina, vou fazer uma dívida para fazer um caixa. Só que a dívida é CDI mais 3, sei lá quanto é que é a dívida dessa porcaria. Tipo, cara, você tá jogando dinheiro fora. Não faz sentido. Então, assim, tem uns fundos fazendo alavancagem aí que você fala assim, cara, pelo amor de Deus, o que esse gestor. É sério que é gestor de fundo imobiliário tá fazendo isso? Porque parece, assim, doente mental, né? Nem parece que tem toda uma estrutura de uma gestora grande por trás para conseguir falar pro cara, ó, velho, isso aqui não vale a pena. Enfim, por isso que a gente tem que focar em boas gestoras. E aqui os ativos do fundo não deve ter uma mudança, a gente já tá ligado aí, né? Segue todos os ativos e vamos ficar de olho, beleza? Então fica aí os dados todos da oferta não, né? Porque o que saiu até então da oferta, assim que tiver prospecto, deixando os recursos bonitinhos, datas, valores, taxas, a porra toda, eu trago aqui para vocês. E último recado pro pessoal da VBI. Não pisem na bola na taxa. Nós estamos vigilantes. Por favor, não venha com uma taxa de para lá de 2,5%. Até 2,5% a gente até aceita, meio entalado na garganta, mas a gente aceita. O legal é abaixo de 2%, 1,5%, 1%. Só ver o que o ALZR fez. Não tem mistério. Beleza? Então, tamo junto aí. Até a próxima. Fui.